isso mesmo. Tudo bem com você? A gente está começando aqui mais uma série Vozes do Brasil. São vários episódios em que nós conversamos com as pessoas, os profissionais que emprestaram e emprestam até hoje a sua voz para engrandecer o rádio nacional, o rádio brasileiro, que, como é centenário, tem muita história para contar. Para começo de tudo, eu vou dizer para você que no meu canal do YouTube, você anota esse nome que está aí, no canal do YouTube você encontra todas as outras gravações, todas as conversas, todos os bate-papos. É só entrar lá que você já tem ideia e aí você escolhe qual você quer ouvir e semanalmente nós colocamos um a um, sempre uma novidade e as outras edições que já foram ao ar, elas continuam à sua disposição, como se diz hoje, genericamente on demand, ou seja, você vai lá, clica e absorve. O convidado de hoje não está tão perto, nós vamos saber tudo da vida dele, mas ele não está assim aqui no rádio daqui de São Paulo, nós estamos falando quase sempre aqui de São Paulo, mas também conversamos com pessoas que estão em outros estados e até em outros países por questões que eles mesmos contam. Bem-vindo, Renato Zukauskas, também conhecido como Renato Zuca, para facilitar. Tudo bem? É verdade. Tudo bem, Luiz. Prazer muito grande estar com você aqui, viu? Bem, você como é que está? Estou bem, felizmente, graças a Deus. Estou sobrevivendo nessa fase aí pós-pandêmica, mas de qualquer maneira a gente tem que se cuidar sempre, porque a gente já percebeu que a vida é menos do que um fio, né? Quando você vai ver, já foi, e quantos desses grandes homens e mulheres, obviamente, quantas pessoas queridas já partiram tomando vacina ou não tomando vacina, tomando cuidado ou não tomando. Então, é bom a gente se prevenir. Mas vamos falar de coisas boas. Zukauskas é um sobrenome, sei lá, eu acho que é lá do leste europeu, mas é um chute. Da onde que vem? Acertou na mosca, de lá mesmo, do leste europeu. O meu avô, Nikolai Zhukovsky, o nome dele original era Nikolai Zhukovsky. Ele era um militar lá do exército russo e trabalhou com o último Nicolau, com o último czar Nicolau II, o czar Nicolau II da Rússia. E na Revolução Bolchevique de 1917, quando toda a família Romanov foi morta, ele correu para a Polônia, né? E lá na Polônia ele conheceu minha avó, que era viúva de guerra, com 18 anos e tal. E de lá da Polônia, tiveram os filhos na Polônia, 5 filhos, dentre eles meu pai, e de lá eles foram para a Lituânia para poder imigrarem para o Brasil. E lá mudaram o nome para Zukauskas, que ficou esse final mais parecido, mais eslavo, mais lituano, daquela região do Mar Báltico ali, né? Letônia, Estônia, Polônia, mas é tudo ali. Rússia, Ucrânia, Polônia, são países ali do leste europeu, são vizinhos. É uma região que eu confesso a você, eu vou querer conhecer ainda. Eu já fiz um tour pela Europa, me aventurei lá em 1985 a pegar um trem, comprei aquele Eurail Pass e fui indo. Onde o trem parava, eu descia, dormia no trem até para poder economizar um pouco. Isso era lá atrás, lá no século passado. Mas eu não consegui, eu fiz uma elipse, fui até a Finlândia, me lembro perfeitamente que cheguei à Finlândia em 20 de julho de 1985, era comemorado, como sempre é, o Dia do Amigo e da Amizade. Aí eu liguei para a Rádio Bandeirantes, na qual eu trabalhava, mas eu estava de férias, e fiz uma mensagem a mais longínqua da minha vida, foi muito legal. Bom, o dia que der, quando passar tudo isso e as possibilidades financeiras vierem mais tranquilamente, eu vou conhecer esse lado. Da Holanda para a direita, eu não conheço nada. Mas voltemos a falar. E onde nasceu o Renato Zuca? Olha, Luiz Fernando, eu sou paulistano, da Gema, né? Quem costuma falar da Gema é o carioca, mas eu sou paulistano. Eu nasci, me orgulho muito disso, eu nasci aí na Promatre Paulista, na Joaquim Eugênio de Lima, no coração de São Paulo. Meu registro de nascimento é do Bexiga,
né, do nosso maravilhoso bairro do Bexiga, de Adoniran Barbosa, de tantas histórias. E aí eu nasci, né, em 1959, na Promater Paulista. Sou paulistano. 12 anos depois de eu ter soltado o meu primeiro vagido no mesmo lugar, talvez num quarto mais para a esquerda ou mais para a direita. Mas eu nasci lá também, em 1947, e me orgulho muito de ter tido uma vida muito assim em torno da Avenida Paulista, né? Porque eu trabalhei em várias emissoras que ficavam ali na Paulista, Promatri também, ajudei a inaugurar isso jornalisticamente falando, fizemos um comercial inaugurando uma reportagem comercial inaugurando o primeiro McDonald's, que também foi ali. Então, a Paulista acaba marcando a vida da gente por vários motivos. Agora, o que a gente precisa saber é o seguinte: quando é que o Renato, ainda garoto em São Paulo, descobriu que tinha um potencial vocal um pouco diferente da maioria dos seus colegas e resolveu enveredar pela carreira artística? Olha, Luiz, meu pai, meu saudoso, querido pai Vaclovas Zukauskas, ele chamava ele de Carlos, que era um pseudônimo que ele adotou aqui no Brasil, porque ele era brasileiro naturalizado, veio para cá com 5 anos de idade, mas ele era polonês, né? E bem mocinho, meu pai é de 24, 22. Então, nos anos 40, ele começou a fazer o rádio, teatro, naquele tempo do Zimbinski, da Lolita Rodrigues, do Dionísio de Azevedo, foram companheiros, dividiram o quarto na pensão com Dionísio de Azevedo e aquele povo todo, Renato Corte Real, toda essa turma aí, né? E meu pai tinha uma verdadeira paixão pelo rádio e pelo teatro, mas aí ele abandonou porque precisava sustentar a família, trabalhar numa área que fosse um pouco mais rentável, ele partiu para a prótese dentária. E foi um grande protético aí na cidade de São Paulo. Mas ele gostava muito de rádio. Eu me criei ouvindo rádio, ouvindo a Rádio Bandeirantes. Meu pai ouvia a Rádio Bandeirantes, o Vicente Leporassi, o Trabuco do Vicente Leporassi. Ouvia também a Rádio Marconi, com aquela programação eclética e muito ligada também a músicas clássicas, assim como a Rádio Cultura de São Paulo, né? Apresentava aqueles programas clássicos. Eu me criei ouvindo música clássica. Muito do que eu sei, ou um pouco que eu sei lá, de música erudita, música clássica, eu devo ao meu pai, que era um apaixonado por música também. E aí começou, eu tinha muita vontade de fazer rádio, desde pequenininho. Eu sempre quis trabalhar em rádio, TV, mas o rádio era uma grande paixão desde criança mesmo. Desde criança, eu sempre quis e tanto quis que acabei, né, indo para o rádio. É curioso esse tipo de coisa, né? Nós vivemos uma época em que tivemos a sorte de ter uma rádio Marconi, como você citou, que foi caçada na época da Revolução, e que apresentava músicas instrumentais, pouquíssima fala, era uma rádio gostosa de ser ouvida, era uma rádio que fazia sucesso independente de qualquer propaganda, publicidade. Quando você queria estar em paz com você mesmo, você ligava ali na Rádio Marconi, e era uma rádio até preferida pelos motoristas de praça da época, né? Antes de serem chamados de taxistas, eram os motoristas de praça. E eles gostavam, porque não só o cliente, ou seja, quem tomasse o carro para fazer uma caminhada, quase não percebia. A música era leve, suave. E aí estavam, sem querer, né, os diretores da Rádio Marconi estavam insuflando em nós um pouco de cultura clássica, um pouco de cultura, ainda que popular, mas com grande orquestra. Então era uma coisa assim que a gente, sem querer, ia absorvendo sem se dar conta de que isso seria importante para a cultura e para o desenvolvimento nosso. E a voz, quando é que apareceu, Renato? O vozeirão. A voz... Meu pai tinha um timbre vocálico muito bom, né? Inclusive, era curioso que os dentistas ligavam lá em casa e as nossas vozes eram muito parecidas. A questão da genética foi muito forte mesmo nesse aspecto. E o pessoal ligava lá em casa e quero falar com o seu Carlos. Eu falei, boa tarde e tal. E o pessoal falou, ô, seu Carlos, como vai? Eu estou precisando de um trabalho e tal. Eu falei, não é o seu Carlos, é o Renato, é o filho dele.
E o pessoal ficava bravo. Meu pai era muito brincalhão. Falava, seu Carlos, para brincadeira, eu estou com pressa. Ele falou, não é o seu Carlos, é o filho dele. Isso aconteceu, o Luiz Fernando, inúmeras vezes. Não foram poucas, não foram raras, foram muitas vezes. Era recorrente. Não é? Então, isso era muito engraçado. E desde pequeno mesmo, a voz já foi formando lá pelos 15, 16 anos, tanto que eu tinha uma vontade tremenda de ir para o rádio, mas a dificuldade era tremenda. E como você bem disse, nós tínhamos poucas rádios, mas rádios com muita qualidade, né? Acho que dá para a gente relembrar, se quiser, dá para passar aqui o dial rapidinho. Não eram tantas emissoras, né? Gazeta, Record, Bandeirantes, Marconi, Rádio Excelsior, Difusora. Aliás, o tempo da Jet Music, Difusora e Excelsior, né? Que era uma briga danada, o pessoal querendo ouvir, os jovens, os adolescentes ouviam muito a Difusora e a Excelsior. Você sabe muito bem disso. Você tem uma história maravilhosa envolvendo essas emissoras. E grandes colegas, né, dessa geração, dessa época, e mesmo da saudosa TV Tupi, ali no Sumaré, nossa, a gente fazia ginásio, nós íamos buscar roteiros dos Trapalhões para apresentar em sala de aula, nos teatrinhos amadores que a gente fazia no ginásio. Nós íamos lá na TV Tupi, no Sumaré, e lá a gente via o Marcos Plonka, aqueles atores todos da antiga, né? Que tempo bom, que tempo saudável, que época maravilhosa que nós andávamos em São Paulo despreocupados, anos 70, anos 80, é uma época fantástica mesmo, que nós tivemos o prazer de viver, né? Não desmerecendo a atual geração, mas eu costumo dizer que acho que nós pegamos o filé mignon, a última fase áurea do rádio, nós tivemos esse privilégio, tivemos e temos, porque estamos aqui, graças a Deus, em plena atividade ainda, não é verdade? Exatamente. Eu acho importantíssimo você citar esse tipo de exemplo que você acabou de citar, que ainda quando o aluno ia buscar roteiro de Os Trapalhões, ali na Afonso Bovero 52, muita gente, os nossos amigos que estão nos vendo agora, muita gente dessa nova geração e também de uma anterior, não sabia, com certeza, que os Trapalhões foram da TV Tupi, que eles tiveram um início ali, quiçá numa época em que era tudo ao vivo. Teve um período pré-videotape, antes de 1967, 68, era tudo ao vivo. Os teleteatros, os teledramas, todos os programas eram ao vivo, porque não tinha como gravar. Eventualmente, você podia usar filmes no noticiário, porque os filmes, sim, eram feitas reportagens na rua durante o dia, à noite, dava tempo de dar uma passada no laboratório fotográfico, né, para revelar o filme, para depois colocar na base, e aí secou, que vai para o ar. Ainda isso a gente pegou. Mas vamos prosseguindo, porque eu só quis aproveitar essa deixa sua. Sim, e com certeza, mas como você bem lembrou, e nós tínhamos nomes, como eu citei, que foram contemporâneos do papai, a Lolita Rodrigues, o Ayrton Rodrigues, a Hebe Camargo, né? E a gente não pode, de fato, nós temos que sempre comemorar, né? Eu gosto dessa palavra comemorar, porque no sentido etimológico é trazer a lembrança, né? Rememorar, comemorar, lembrar. Nós não podemos, de fato, deixar isso cair no esquecimento de forma nenhuma, para a posteridade e para as gerações futuras que virão aí. Até para dar, como deram toda a estrutura do rádio, da televisão, a TV de 1950, né? E antes de tudo era o rádio, né? O rádio era tudo, rádio teatro, rádio novela. As emissoras de rádio tinham os seus estúdios de rádio. Eu, quando comecei em rádio, comecei em Araraquara, foi um pequeno período, mas eu tive lá na antiga PRD4, Rádio Cultura, da família Lupo, que você conhece muito bem, toda a história da família Lupo lá em Araraquara, das meias Lupo, é uma história maravilhosa, né? Aliás, que história linda, fantástica, de pioneirismo dos italianos no Brasil, né, com as máquinas de tear. Bom, se a gente começar aqui, eu gosto muito de história, gosto muito de preservar estas memórias, estas lembranças, que nós não podemos, de fato, deixar que sejam apagadas jamais, né? Então, lá na Rádio Cultura de Araraquara, antiga PRD4, havia um auditório, como todas as grandes emissoras do Brasil tinham o auditório, e músicas clássicas também, havia os programas populares, né? Claro, mas, como dissemos há pouco, as músicas clássicas
Havia todo tipo de música, na verdade, música, até a famosa brega, que o pessoal falava, a época da Jovem Guarda, os cantores mais populares, aquelas gravadoras mais populares, como a Continental, a Chantecler, né? Quem não lembra da Chantecler? Claro que você vai se lembrar, mas a Chantecler que fazia aqueles sucessos, aquelas músicas comerciais que vendiam muito na mesma época. Volto aqui, estou sendo até repetitivo, mas da Difusora e da Excelsior, quando um grupo ouvia Difusora e Excelsior, outro grupo ouvia Rádio Tupi, Rádio Gazeta, Record, uma programação mais popular. E assim foi se amoldando a história do rádio brasileiro, principalmente o rádio paulistano, né? Com poucas rádios, mas com muita qualidade e com uma coisa importante que eu gosto de reiteradas vezes relembrar e falar, com excelentes profissionais, né? Com excelentes profissionais. Era um orgulho para todos nós poder participar dessa geração, era e sempre será, porque nós, de fato, tivemos essa honra de estar com tanta gente boa, né, Luiz Fernando? Dentre os quais você é um desses grandes nomes, né? Obrigado. Que a gente não pode jamais deixar de enaltecer e lembrar. Eu agradeço, mas a gente aprendeu muito com essas pessoas que às vezes não eram nem formadas especificamente, porque depois vieram as universidades, as escolas de locução, escolas de sonoplastia, etc., sem desmerecer, mas quem veio antes das escolas ensinou, foi professor porque sabia. Então, em alguns momentos, você tinha advogados, administradores de empresas, alguns eram, inclusive, profissionais de outras áreas, mas eles gostavam tanto da comunicação, tanto do rádio, que eles pontificavam, eles iam para o rádio para passar aquilo que eles tinham sobrando, sabe? Quando você está transbordando de alegria, você fala, eu quero dividir tudo isso com as pessoas. Então, era muito comum você ver, bom, um exemplo dos mais tradicionais, o seu José Blota Júnior, era um advogado, era um cara da São Francisco, um cara no sentido mais próximo, assim, de querido, formado pela São Francisco, um bom advogado, mas ele achou que o rádio era um caminho para ele começar. Tinha uma voz bem timbrada, marcante, o pessoal da família Machado de Carvalho, notadamente o patriarca, né? Foi com a cara dele, aí o resto a gente já sabe, com a história do Blota Júnior, com a história da Sônia Ribeiro e tantas outras pessoas da família, até a própria Sônia Blota hoje, que é repórter, o Cristiano Blota, enfim, uma família que foi longe, mas o começo foi exatamente isso. Cultura não faltava ao senhor José Blota Júnior e o resto é história com muita saudade para todos nós. Por que você foi para Araraquara? Eu não entendi exatamente esse pulo. Nós tínhamos exaltado aqui a região da Avenida Paulista, aí, de repente, descobrem a voz do Renato Zucca em Araraquara, e ainda lá, não vou dizer que é um feudo, mas era numa área pequena, né, do Grupo Lupo, não era um grupo tido como de pessoal de rádio, etc, etc. É curioso a gente aprender mais um pouquinho dessa história, Renato. Olha, Luiz Fernando, realmente é curioso, porque você sabe que era muito difícil ingressar no rádio, né? Eu tinha essa vontade tremenda, eu queria demais trabalhar no rádio. Em 1978, eu servi na Força Aérea Brasileira, saí da FAB, e da FAB eu fui para o Banco Francês Brasileiro, mas queria ir para o rádio, tentava, mas não conseguia, era muito difícil. E fiquei no Banco Francês Brasileiro até 1984. Tive até uma carreira meteórica lá, foram quase 5 anos de banco. Eu fiz, para você ter uma ideia, o banco pagou para mim faculdade de economia, eu não terminei, fui até o 3º ano, abandonei a faculdade, porque eu queria o rádio, porque eu queria, não havia jeito. E eu me lembro que eu já tinha uma facilidade tremenda para fazer imitações, e eu ficava na bancada do caixa, lá fui caixa executivo por 2 anos, e eu ficava de manhã avistando cheque com os colegas, compensação de cheque, e fazendo imitações. E o pessoal falou, meu, sai daqui, vai para o rádio, tua vida não é aqui dentro de banco. Isso me frustrava, porque eu falava, gente, é isso que eu quero, não fala isso para mim que eu vou chorar aqui. Eu quero ir para o rádio. Mas era muito difícil. Bom, eu sei dizer que em 1984, desde 1982, 83, eu já andava fazendo meus testes.
Luiz Fernando, você me permite, eu fiz, pra você ter uma ideia, a vontade era tanta que eu montei um estúdio simulado na minha casa. Eu fiz um estúdio simulado de rádio e eu ficava treinando, porque nós já tínhamos os DJs na época. Começou em 78, se eu não me engano, a Bandeirantes, a Cidade foram as primeiras a implementar, porque até então, o pessoal que não sabe aí, o rádio tinha a técnica e o aquário, né? Eram posições distintas que ocupavam o sonoplasta, né? Que é o operador de áudio, e o locutor, ou speaker, como se dizia na época, né? O locutor ficava de um lado e o operador do outro, sonoplasta. Bom, mas em 78 começou a onda do DJ, que é uma moda que veio dos Estados Unidos, do disc jockey e tal, você fala, opera e tal, e eu ficava maluco com aquilo, eu queria por demais fazer. Eu já conhecia os estúdios de rádio, Bandeirantes, eu entrava ali na Rádio Bandeirantes, nossa, aquilo para mim era uma cabine de um Boeing, eu sou apaixonado por aviação também, que é outra grande paixão da minha vida, é avião, eu amo aviação, então rádio e aviação são duas paixões tremendas, né? Aí eu comecei a visitar rádios e tal, para encurtar a história. Um dia eu fui o primeiro teste que eu fui aprovado foi com o Lisandro na Antena 1. Eu fui lá, fiz um teste, o Lisandro me recebeu, muito bem e tal, gostou da minha voz, falou, olha, cara, você leva... Eu era zero, não tinha feito rádio ainda na minha vida. Olha, o Lisandro falou, Renato, gostei de você e tal, eu tenho uma vaga para você aqui da meia-noite às 4 na Antena 1. Olha, eu quase caí das pernas. Eu era muito jovem, tinha acho que 22 anos. Ele falou, você opera? Eu falei, eu não opero. Ele falou, não, mas isso aí a gente dá um jeito. Aí ele falou a palavrinha mágica, DRT. Você tem DRT? Eu falei, eu não tenho. Ele falou, então nada feito, precisa do DRT. Aí, Luiz Fernando, é a tal luta, né? Só nós sabemos o que sofremos. Você falou das escolas, realmente não havia. Faculdade de Jornalismo, em 1978 também, se não me engano. Por isso que muita gente do direito foi para o rádio mesmo. Eu fiz o caminho inverso. Eu primeiro comecei no rádio, fiz o curso de rádio lá em Santos, no Carmo, que você deve conhecer, acho que nem existe mais, né? Fiz lá no Carmo. Faço questão de fazer mais uma pausa e dizer que foi um dos grandes cursos criados pelo meu patrono, meu padrinho, o homem que me ensinou a fazer jornalismo, seu João Walter Sampaio Smolka. O João Walter era conhecido como Walter Sampaio no meio artístico, e ele tinha uma vontade de passar as informações, tanto é que ele me ensinou mais muita coisa. Eu fiquei na TV Cultura quase 6 anos com ele, no começo assistente dele, depois como produtor, mas eu não deixava de encostar no Walter e aprender alguma coisa, porque não só ele, como a família toda era maravilhosa, mas independente da pessoa em si. Quando ele criou o Colégio do Carmo, eu falei, puxa vida, se eu pudesse, eu largava tudo aqui, ia lá com ele dar aula, porque eu acho que ele achou o caminho, ele conseguiu, no começo de tudo, quando as escolas ainda não estavam formadas e definidas, ele conseguiu uma maneira de fazer o profissional passar aquilo que ele tinha de melhor para as pessoas. Muito legal isso. Foi bom você lembrar. Pois é, e exatamente. Eu tinha na minha infância, na minha juventude, na minha adolescência, eu tinha um grupo de amigos, dentre os quais se incluía aquela que viria a ser a minha madrinha do rádio, que é a Maria Agnes Montoro. A Maria Agnes é uma pessoa muito querida, filha do seu Roberto Montoro, irmã do Robertinho Montoro, pessoal da Rádio Morada do Sol de Araraquara. Quando a gente era garoto, ela falou assim para mim, Renato, meu pai está montando uma rádio, e essa rádio, lá na Granja Julieta, vai se chamar Rádio Mulher, para homenagear as mulheres. E a Hebe Camargo vai fazer um programa lá. Olha que coisa. E eu, quando precisei do rádio, eu lembrei da Agnes. Dada a dificuldade, já que eu não consegui emprego em São Paulo, fui falar com ela. Falei, Agnes, eu quero muito trabalhar em rádio, está muito difícil. Será que você não consegue para mim lá em Araraquara, alguma coisa assim? Ela falou com o Robertinho, o irmão dela. Ela me ligou e falou, Renato, o Robertinho falou para você fazer um teste lá na Granja Julieta, e depois ele fala contigo. Aí eu fui fazer o tal teste lá na Granja, na Rua da Granja, na Granja Julieta. O Robertinho estava em Araraquara. Aí fiz o teste. Para minha sorte, chegou um anjo lá neste dia, chamado Irineu Toledo.
O Irineu estava lá, ele trabalhava na Rádio Mulher também, e creio que nessa época ele já estava na Manchete, e o Irineu, nos conhecemos ali. Ele foi um gentleman, como é até hoje, né? Quem conhece Irineu Toledo sabe. E o Irineu falou, vem cá, você está nervoso, vem cá, vamos fazer de conta que nós estamos no ar ao vivo, vou fazer uma passagem com você para você ficar descontraído. E eu fiz o meu primeiro teste valendo, que foi o que me catapultou para dentro do rádio, com o Irineu Toledo, de mentirinha. Foi um simulado, foi um piloto, mas foi o que me mandou para Araraquara. E essa fita, que era fita na época, né? As fitas de rolo, né? Foi para o Robertinho, ele gostou e mandou me chamar, eu fui para Araraquara. Isso era 1984. Lá foi a minha primeira grande escola. Lá eu fiz de tudo. Lá eu fui redator, sempre gostei de escrever, então eu já comecei a escrever, cuidava da discoteca, fazia um programa das 8 à meia-noite, estreiei, claro, com toda a dificuldade que a gente tem no início, mas foi uma grande escola para mim ali, esses 9 meses que eu fiquei com o Robertinho Montoro. Foi um pequeno período, mas foi suficiente, porque nesta época eu fazia o Carmo. Então, o Carmo era aos sábados. Olha a via sacra, Luiz Fernando. Para quem está começando aí acha que é fácil, eu saía na sexta-feira de Araraquara, pegava um ônibus, viajava até São Paulo, 4, 5 horas de ônibus, Cometa, o velho dinossauro, descia em São Paulo, da Barra Funda, do Tietê, eu pegava o metrô e ia até o Jabaquara. E lá eu pegava o Rápido Zefir, que todo mundo se lembra, do vermelhinho, e descia para a ponta da praia. Eu passava a noite viajando. Eu dormia no ônibus, nos 2 ônibus que eu pegava. Araraquara, São Paulo, São Paulo, Santos. Descia na ponta da praia, chegava às 7 horas da manhã. Ia numa padaria aqui ali perto, tomava um café, e às 8 horas eu estava no Carmo. E as aulas eram o dia inteirinho, até às 5 horas da tarde. Eram ministradas 9 disciplinas. 9 disciplinas. Uma carga horária, acho que de 480 horas. E assim foram 6 meses. Durante 6 meses eu fiz essa vida. Araraquara, finais de semana, Santos, depois voltava para São Paulo, dormia na casa dos meus pais, e à noite do domingo eu voltava para Araraquara de ônibus para poder estar na segunda-feira na emissora e começar a minha atividade. Assim foi, durante 9 meses. De lá eu voltei para São Paulo. Isso é bom para mostrar para a moçada que acha que é só um telefonema, um QI, né? Para começar a trabalhar em rádio ou fazer lá um curso, pagar o curso X e conseguir o DRT e já chega falando. Não é bem assim, né? O Renato é um exemplo de quanto sofrimento e quanta batalha existem atrás de tudo isso. Isso é verdade. Foi uma luta árdua, mas muito positiva, muito gratificante. Faria tudo de novo se precisasse. E com todo apoio, que não podia faltar do meu pai, dos meus saudosos pais, Dona Dinorá e Silva Clovas, que me deram todo apoio. Porque quando eu saí do banco, todos me chamaram de louco. Todos. Unânime, absolutamente todo mundo. Falou, você é doido. Porque eu tinha uma carreira promissora no banco. O banco estava pagando faculdade de economia. Eu chutei tudo, tinha um bom salário. Para você ter uma ideia, a gente tinha 14º salário na época. O Banco Francês era uma mãe. O Banco Francês brasileiro, que hoje foi vendido para o Itaú, é o Crédit Lyonnais. O Crédit Lyonnais, o que hoje é o Banco Itaú, é o Personnalité. Vocês podem fazer propaganda aqui na live, mas acabei fazendo sem querer. Mas, Luiz Fernando, o que acontece? Aí eu voltei para São Paulo. Né? Tive apoio dos meus pais, voltei para São Paulo, e aí começou uma outra luta. Porque aí o Robertinho me levou para São Sebastião. E aí é uma outra história maravilhosa. Porque nós descemos em 4 colegas para São Sebastião. Eles haviam pego uma concessão da Morada do Sol, que está até hoje lá, a Rádio Morada do Sol, que a razão social é a Rádio Litoral Norte, né? Não podia colocar Morada do Sol como oficial, porque na época o Dentel proibiu, porque já o Ministério das Comunicações, porque já havia a Morada do Sol de São Paulo, embora fosse do mesmo grupo, o mesmo patrão, o mesmo dono, vamos dizer assim, família Montoro, não foi aprovado. Então, registrou-se como Rádio Litoral Norte, mas nós dizíamos no ar Rádio Morada FM, que está até hoje lá. E eu tive o privilégio de ser o primeiro a falar ali. E tínhamos uma grande equipe ali também, porque nós tínhamos eu fazia ao vivo das 6 às 10, foi um período pequeno também, foram 5 ou 6 meses.
Eu fazia das 6 às 10 ao vivo, porque nós montamos a rádio, lá nós moramos durante um período em São Sebastião, e o resto da programação é gravada. Então, às 10 da manhã, eu fazia passagem com o Maurício Martins, que hoje é o monge Maurício do OK? O nosso querido Maurício Martins fazia passagem comigo. Depois vinha uma turma fantástica, o Paulo Mai, Vinícius França, toda essa turma aí, todo mundo gravado, fazendo a Morada, né? E depois a Morada cresceu, virou uma grande rádio, está até hoje lá. Mas temos o prazer, o privilégio de dizer que lá nós demos o pontapé inicial. Aí eu voltei para São Paulo, e eu queria, porque queria, aí novamente a família Montoro me ajudou. Aí o Toninho Montoro me apresentou para o Zé Antônio, e aí eu fui para a FM 97 lá em Santo André. Ali foi outra luta. Eu ia de trem, outra loucura total. Do Morumbi, em São Paulo, eu ia lá do Jardim Londrina, eu ia para Santo André, na Vila Gilda, para a FM, para a Rádio Zé Antônio. Mas lá foi um período pequeno também, de 4 meses. Mas foram as minhas primeiras cacetadas aí no rádio, viu, ô Luiz? Mas não parei mais, não. Aliás, você falou do pessoal do direito, eu fiz o caminho inverso, né, Luiz Fernando? Porque nós tínhamos muitos bacharéis em direito, muitos advogados, muitos doutores que iam fazer o rádio, como temos até hoje, né? Eu fiz o contrário, eu fiz o direito agora, me formei há pouco tempo em direito, que é uma grande paixão também, né? Mas é uma forma também até de a gente se aprimorar até para o próprio rádio. E que é algo que eu falo para quem está começando, não se preocupe apenas em ter uma voz bonita, em falar, mas em ter conteúdo para ter o que falar, senão fica difícil, né, Luiz Fernando? Exatamente isso. É uma coisa que as pessoas, desde os anos 80, quando começaram aquelas trocas de locutores, olá, eu sou fulano, depois de mim tem não sei quem, eles não tinham muito o que falar, porque não liam jornal, não ouviam emissoras de rádio com informações jornalísticas que eles poderiam utilizar na passagem. Então era um oba-oba, tapinha nas costas, e isso começou a ser visto, notado e criticado, razão pela qual, aos pouquinhos, eles foram se apercebendo que só gogó, só bonita voz, só charme com as menininhas não era uma coisa que segurava o tempo todo, não. Bom, eu descobri 2 coisas no meio do caminho. Que você, desde que estivesse no ar, você era um homem feliz profissionalmente. Sendo no avião, sendo numa cabine de rádio, você estaria sempre feliz. Isso já é uma coincidência bastante curiosa. Agora você diz que resolveu fazer direito, até porque é uma coisa importante para a vida da gente, ainda que a gente não precise especificamente trabalhar, montar um escritório e tal, ajuda a gente no dia a dia, não só a se cuidar, mas como também a cuidar dos mais próximos e tal. Como é que você saiu de São Paulo e foi voar, literalmente, e bater as asas em outros lugares? E chegar onde você está hoje? Olha, então, da FM 97, eu acabei indo para a Rádio Globo, em 1986, lá com o BenTV, Carlos Roberto Lazzarin. Foi quem me levou para a Globo, que foi uma história muito bacana também, porque eu queria muito entrar no mercado paulistano. Não desmerecendo Santo André, mas querendo ou não, Santo André era grande São Paulo. Eu queria trabalhar na Paulista, eu queria estar naquele miolo ali. Havia uma fase muito fantástica do rádio, que você sabe, anos 80, Rádio Transamérica, Jovem Pan, Rádio Cidade, a Antena 1, os contatos imediatos, nosso querido saudoso Arnaldo Sacomani, que infelizmente nos deixou recentemente, tudo isso fervilhava, aquela Rua Augusta, o povo subindo e descendo de carro. O pessoal não vai se lembrar da Rua Augusta, a carpetada. Tinha um carpete na Rua Paulista, na Rua Augusta. Aquilo era uma verdadeira loucura. E a gente ficava subindo e descendo de carro, né? Paquerando, e o Arnaldo Sacomani mandando os recados pelos contatos imediatos lá na Antena 1. Aquilo era uma loucura das noites de sábado. Só quem viveu vai lembrar. Não adianta querer contar. É inenarrável. Aquilo é inenarrável, né? Coisas assim muito loucas. E nós vivemos tudo isso. E eu fiquei na Rádio Globo até de 86 a 90. A minha ida para a Globo foi muito legal também, porque na 97 eu corri um dia, eu fiquei na Paulista rodando as rádios todas, como eu falei, Manchete e tal. Eu fui na Rádio Manchete. Tem todas as emissoras, passava em todas.
Gazeta, Bandeirantes, Transamérica, Jovem Pan, para todo lado. Aí eu cheguei na Manchete, o Lélio era o coordenador na época na Rádio Manchete. Aí ele falou assim para mim, Renato, faz o seguinte, ó, desce lá na Rua das Palmeiras voando, porque eu acabo de contratar 2 caras de lá para cá. Eu trouxe o Batalha e o Mauro Brandão, Augusto Batalha e Mauro Brandão. Eles estão aqui comigo, eu sei que tem 2 vagas lá na Rádio Globo. Procura o Carlos Roberto lá. Desci voando ali da Manchete, ali na Consolação, eu desci a Avenida Angélica 1000 por hora. Caí dentro da Rádio Globo, por sorte o Carlos Roberto estava lá. Aí ele falou assim, ele falou, olha, eu vou... Oi, Lindinho, o Carlos Roberto, oi, aqui é Carlos Roberto, a voz do SBT. Ele falou, olha, faz assim, Zuca, vai lá fazer teu programa hoje à noite, eu vou te ouvir. Se eu te ligar é porque eu gostei. Se eu gostar, eu te contrato. Se não, nada feito. Aí eu fui fazer, imagina como aquele programa. Tudo que eu queria era entrar no mercado paulistano. Aí lá vou eu fazer o meu programa, o Patrulha Noturna, na Rádio FM 97, que era a primeira rádio rock. Depois veio 89, mas a primeira mesmo, você sabe disso, foi a 97, lá em Santo André, na Vila Gilda. Aí eu fiz aquele... Nossa, foi difícil, porque eu estava nervoso mesmo. Eu queria, né? Bom, no dia seguinte, o Carlos Roberto me ligou. E lá fui eu fazer horário noturno na Globo. Foi quando eu comecei, foi quando eu conheci Sérgio Boca. Porque aí eu fazia o horário que antecedia o Good Times. Né? Nós éramos uma equipe fantástica ali na Globo. Éramos em 9 comunicadores, na FM. 9. 6 titulares e 3 folguistas. E uma turma fantástica. Eu não vou nem me atrever a falar o nome de todos, que eu posso esquecer de alguém, mas era uma turma muito rica. Você conhece todos muito bem, pelo nome, pela amizade, pelo carinho. Praticamente, pelos nomes que você já citou, 90% deles já contaram suas histórias aqui. E citaram você em algumas oportunidades também. Olha, Luiz, se me permitir, acho que eu não vou errar, não. Eu vou para os horários. Das 6 às 9 tinha o Fernando Gasparetto. Das 9 às 10 vinha o Carlos Roberto Lazzarin. Do meio-dia às 3 da tarde vinha o Johnny Penteado. Depois das 3 às 7 vinha o Paulo Melo, saudoso Paulo Melo, que nos deixou, infelizmente, partiu muito jovem, querido Paulo Melo. Depois do Paulo Melo vinha eu até às 10, depois de mim o Boca com o Good Times, e depois do Boca o Antônio Carlos Ilo fazia a madrugada. E tínhamos ainda um time riquíssimo de folguistas. Olha o time de folga da Rádio Globo. Índio, Orlando Correia, que já nos deixou também, infelizmente, morreu muito jovem no acidente de carro lá na Itália, e o Fernando Moreno, que, se eu não me engano, hoje está na Gazeta. Faz tempo que eu não falo com o Fernandinho, o Pinheirinho, Fernando Moreno. Está na Gazeta. Né? Isso. Então, esse era o time os folguistas. Veja você, uma rádio que se dava a luz de ter o Índio, da Bandeirantes, Fernando Moreno e o saudoso Lula. Esses eram os folguistas. Né? Então, era um time tremendo. Claudete Siqueira na programação, o Celinho Mix, enfim, era uma turma muito rica. Nossa, enfim. E lá ficamos um bom período, né? Até 1990. Em 1990, eu fui, o Fernando Moreno me indicou para a Rádio Globo, para a Rádio Eldorado, com Marino Maradei Júnior. Fui trabalhar lá na Eldorado. Aí eu juntei a fome com a vontade de comer. Eu gostava muito do que eu fazia, a Rádio Popular, na Globo, mas na Eldorado eu me encontrei definitivamente, porque eu fui fazer jornalismo, que era uma grande paixão, ler notícia. E nossa, que época rica que eu peguei ali. Porque eu fiquei, primeiro que ao lado de profissionais tremendos. Não vou elencá-los aqui, porque é muita gente e eu vou deixar a gente de fora. Mas a direção geral na nossa rádio ali era o João Lara Mesquita, o nosso coordenador geral ali era o Marino Maradei, e nós tínhamos um time muito seleto, muito rico, tanto nos 92,9 da Eldorado, que eu tive o privilégio de fazer por um período também, e o AM 700, da Eldorado AM, do Grupo Jornal Estado de São Paulo, família Mesquita. Olha, foi uma fase muito rica. Eu me lembro que eu entrava às 5 da tarde, apresentava o Jornal Compacto das 6 às 7, antes da Voz do Brasil, era uma hora de jornal, resumo do dia, Jornal Compacto,
e ali eu formei dupla com vários colegas, são muitos, não vou citar aqui porque são muitas pessoas. Depois, à noite, das 8 às 10, eu apresentava o Plantão Paulista e das 10 à meia-noite o Estadão no ar. E detalhe, nós, ali na redação, produzíamos tudo. Nós pegávamos as notícias, não havia internet, era agência UPI, agência Reuters, agência Estado, notícias que vinham do Jornal da Tarde, do Estadão e de todos os jornais do Brasil. Nós tínhamos ali na redação da Eldorado as TVs ligadas, cada uma numa emissora de TV, para, em tempo real, ver um plantão, algo que acontecesse. E ali foi muito rico, né? Porque começamos em 1990, já de cara, em 92, a Guerra do Golfo. Nós tínhamos, por subsídio que nós recebíamos, porque nós éramos subsidiados diretamente pelo jornal Estado de São Paulo. Então, o jornal mandava correspondentes para o mundo e esses correspondentes nos mandavam boletins. Então, você imagina que riqueza de conteúdo que nós tínhamos ali para informar. E ali eu fiquei quase 6 anos na Eldorado fazendo noticiário, apresentando jornais de rádio, que era o que eu amava fazer mesmo, né? E nessa mesma época, eu fui em 93 para uma outra... Você falou de aviação, Luiz Fernando, me permite? Posso colocar mais um aditivo aqui na nossa conversa? Fique à vontade. Eu sei que todo mundo que eu citar aqui você conhece. Eu me lembro que na época da Globo, ainda, 90 e pouco, alguém me disse assim, olha, eu sempre fui apaixonado por avião, né? Minha família é uma outra história, eu sou prolixo, né? Eu não vou me alongar aqui, mas tenho aeronautas na família também. Primos, tios, enfim. Aí, alguém me disse assim, Renato, a Varig está montando uma emissora de rádio. Mas não era. Na verdade, era o Carlos Ivan Siqueira, que era o saudoso Carlos Ivan, da agência Expressão, que era a house da Varig, né? E ele montou, na época, Antônio Carlos Magalhães era ministro das Comunicações do governo Sarney, e foi aquela época que se deu muita concessão de rádio, e o seu Carlos Ivan Siqueira ganhou a concessão do Antônio Carlos Magalhães, atual ministro na época, e foi montada a Rádio Ômega, 91, por aí, início dos anos 90. E em 93 eu estava já na Eldorado, e um querido amigo, você conhece muito bem, Anderson França. O Anderson era redator da Eldorado na época, produtor dos noticiários que eu apresentava. Falou, Renato, tem um Rádio Ômega, está precisando de um cara com teu perfil assim tal, para fazer um jornal lá de manhã, ler notícias, ler os noticiários e tal. Vá lá falar com o Ícaro. Eu fui, 93. E aí conheci o Ícaro, figura queridíssima, até hoje somos grandes amigos, ele, o Ivan, toda a família, né? Toda a família Siqueira. E para a Ômega eu fui. E na Ômega eu estou até hoje, porque eu não me desliguei. Da Ômega é a única emissora que eu mantenho vínculos, não de trabalho, eu trabalho, claro, a gente faz, quando eles precisam sempre de alguma coisa, a gente sempre se ajuda, tanto eles a mim como eu a eles. Mas é uma família que eu não abri mão, nós estamos juntos até hoje. A família Siqueira, o Ícaro e o Ivan. E na Ômega eu fiquei um bom tempo também. Então, lá de manhã eu fazia um noticiário da manhã, e veja que loucura, hein? Eu fazia a Eldorado à noite, saía da Eldorado meia-noite para estar 6 horas da manhã na Ômega. Tá? E, bom, eu tive essas loucuras, como muita gente fez, e você deve saber de vários casos assim. Eu cheguei a trabalhar em 3 rádios ao mesmo tempo, Luciano. Eu cheguei a fazer em 1990, 87, 88, é porque eu já estava na Globo. Eu fazia, olha só para você entender que doideira. Meio-dia, eu entrava na Metropolitana, ali na Paulista, com o Jacques Sanzoni. Eu gravava a rede metropolitana de rádio. Eu gravava para a rede. Da meia-noite às 2, eu gravava lá no Fitão, programa que para várias emissoras lá era gravado. 2 horas eu saía, corria para a Granja, na Granja Julieta, e ficava das 3 às 6 na Rádio Mulher, como locutor comercial. Então tinha o seu Toledo Pereira, você deve lembrar, era um grande redator, foi ele um dos fundadores do MAP e Movietone, né? Seu Toledo Pereira, ele fazia os textos, homem muito ilibado, muito culto, muito fino, e ele fazia os textos e eu gravava, né? E às 6 da tarde eu saía da Rádio Mulher, lá na Granja, e ia para a Globo. E parava e saía, acabava 10 da noite. Então, de meio-dia às 10 eu estava dentro de rádio.
A loucura era tanta que não dava para eu me dar o luxo de carro, de ônibus, de táxi. Eu saía de uma emissora, pegava um táxi e corria para outra. Senão não chegava a tempo. Ainda mais na loucura do trânsito de São Paulo, que já era, naquela época dos anos 80, 90, já era bem complicadinho, né? Então, eu já fiz todas essas peripécias aí. E dali fiquei na Eldorado, da Eldorado na Ômega. E uma outra passagem muito gratificante que eu tive também, se você me permitir, daqui a pouco eu falo, que foi Goiânia, que eu dirigi o jornalismo lá durante um período, implantei um jornal lá, uma outra história com Paulo Francisco. Podemos falar sobre isso também. Provavelmente você não foi de carro, você foi voando, como passou a vida inteira, para Goiânia. Pode contar. Eu adorava. Eu adorava. Nós temos Goiânia. mais 10 minutos de programa ainda. Vamos contar e atualizar a sua vida até hoje. Vamos lá. Legal. 10 minutos ainda? Então dá para contar bastante história. Goiânia foi um achado da minha vida também, porque foi mais uma grande escola, a gente está sempre aprendendo, né? A gente aprende todos os dias, né? E o Paulo Francisco me chamou porque eles queriam implementar um noticiário mais ou menos nos moldes do padrão da Eldorado. Ele me conhecia, já me ouvia em São Paulo, na Rádio Eldorado, e nós fomos para lá e implantamos o jornal Realidade, que foi o nome que eu transportei de São Paulo, porque o jornal que eu fazia na Ômega era o Realidade também, que era pegar os noticiários do dia e ler os jornais, mais ou menos como fazia, guardadas as devidas proporções, fazia o Ferreira Neto. Ele pegava os tabloides, lá, os jornais, e ia lendo e comentando as notícias. Bom, fizemos isso em Goiânia, na Rádio Companhia FM, lá em Aparecida de Goiânia. Mas por conta desse trabalho e de amizades que eu fiz efetivamente em Goiânia, eu morei praticamente um ano de 2007 inteirinho lá. E foi uma experiência fantástica, fantástica. Pelo grupo seleto de amigos que eu fiz ali, principalmente no aspecto comercial, abri muitas portas ali para o mercado publicitário, que até hoje eu gravo em grandes agências ali, como a Estilos Propaganda, do Hamilton Carneiro, por exemplo. Eu fiz campanhas políticas, gravamos para eles Resende, Jorge Elau e eu, inclusive o Elau, há muitos anos que grava ali também, querido Jorge Elau. Fizemos algumas campanhas políticas lá, e foi uma época muito rica também, muito enriquecedora, aprendi muito ali e me apaixonei por Goiânia. Você deve conhecer bem, Goiânia é uma terra espetacular, uma gente maravilhosa. Eu digo, olha, não vá para Goiânia porque você vai querer ficar por lá. E nem precisa comer frango, arroz com pequi, não. É só chegar naquela terra fértil, maravilhosa, o plano, como diz o Milton Neves, é o plano verde brasileiro, porque é o Planalto, é maravilhoso, aquilo é lindo, né? Mas é plano. Por isso que o gado vai bem lá, o Nelore vai bem ali, né? O gado gosta de terra plana. Diferente aqui do Paraná, que aqui no Paraná, principalmente na região que eu estou, uma região muito montanhosa, muito sobe e desce, né? Mas Goiás, o estado de Goiás é um estado muito rico. O Brasil é muito rico, né, Luiz Fernando? O Brasil é um país maravilhoso, tem mercado para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Fiquei esse tempo lá, então, em Goiânia, onde aprendi muito também. Mas, olha, desses 36 para 37 anos de rádio, eu passei fases menores, mas que foram muito ricas também. Na Rádio Bandeirantes, eu cobri férias lá uns períodos, apresentando Primeira Hora. Tenho orgulho tremendo em dizer isso, porque é um dos jornais mais importantes, ou pelo menos sempre foi, né? Desde a época do Zé Paulo de Andrade, com o Pulo do Gato, Salomão Esper, tanta gente boa que passou ali, o Walker Blas. E eu fiz, para mim era uma honra tremenda, cobrir férias do Walker, do próprio, daquela equipe toda ali, que é o Jornal Primeira Hora, é apresentado por são três apresentadores, isso é muito legal, né? Muito bacana mesmo. E eu tive esse privilégio também na Rádio Bandeirantes, Metropolitana, são rádios que eu trabalhei épocas menos tempo, né? Um tempo menor, mas que também enriqueceram o meu currículo profissional. Eu tenho ao todo, Luiz Fernando, eu tenho só anotado aqui, eu tenho 15 emissoras de rádio eu trabalhei, oficialmente, em 15 emissoras. Tem gente que passa 40 anos numa só, né? O Zé Paulo de Andrade. Existe. O Zé Paulo, por exemplo, na Band, né? Fez 50 anos lá, né?
Samir Hazuki, Salomão Esper, Salomão Esper. Você já citou, deram a vida inteira para um prefixo ou para uma empresa, vamos dizer assim, né? Independente do prefixo. Mas tudo é válido, né? Porque, como já dizia Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. E nós vamos contribuindo com um pouquinho do que podemos dar e recebendo muito também, porque a gente mais aprende do que ensina. A verdade é essa, viu, Luiz Fernando? E você falou aqui no Paraná, então, qual é o momento atual da vida do Renato? Você grava comerciais, chamadas, vinhetas, faz uma série de trabalhos, mas você está fazendo rádio no Paraná, em que cidade você está? E eventualmente, a emissora e tudo mais. Profissionalmente hoje, em 2013, 2014, eu fui trabalhar na UCP, que é uma faculdade que tem aqui na região central do Paraná, de um grande grupo, uma excelente escola. Eu era Relações Públicas, porque você sabe que existe o curso de graduação de RP, mas ninguém faz. As empresas contratam como RP ou radialista ou jornalista, já reparou isso? É incrível. Tem muita, como assessoria de imprensa e outras coisas mais. Mas quando a ECA lançou, na verdade era a ECC, Escola de Comunicações Culturais, quando ela lançou o leque de opções, havia 2 matérias que ninguém acreditava. As outras eram conhecidas: rádio, televisão, cinema, jornalismo, teatro, mas biblioteconomia e relações públicas, as pessoas falam, não precisa fazer faculdade para isso, mas precisa... É verdade, é isso mesmo. Mas acaba que as empresas acabam absorvendo. Bom para nós dessa área da comunicação, porque acabamos sendo absorvidos pelo mercado aí, né? E eu fui para a UCP, trabalhei um período lá como Relações Públicas, foi uma época muito boa também, mas eu já aproveitei e falei, poxa, já que eu estou aqui, eu vou fazer a faculdade de Direito, que sempre foi um sonho também. E tentei por diversas vezes em São Paulo, até comecei, mas não dava por causa do rádio, né? Eu parei a faculdade, eu cheguei até a fazer matrícula no curso de Direito em São Paulo, mas não fiz porque o rádio não me deixava, né? Me absorvia demais. Aqui não, tenho uma vida mais tranquila e eu consegui, graças a Deus, completei os 5 anos, e ainda só não estou advogando por conta dessa paradeira toda que deu aí por causa da pandemia, mas estou no aguardo aí, se Deus quiser, esse ano ainda tenho fé que as coisas aconteçam. Mas eu não paro de estudar, continuo estudando, concomitantemente faço as 2 coisas. Eu cuido de uma pequena FM aqui, eu digo pequena porque é uma outorga comunitária, a 104,9, como todas as 104,9 nos interiores aí são rádios comunitárias. E que nós cuidamos dessa emissora. É uma emissora simples, sem grandes vocações. O que nós fazemos é uma programação musical. Para você entender, a programação musical aqui ela é eclética, mas ela é muito segmentada no aspecto... Ela é dirigida, é um pop rock. Lembra muito uma mescla de Antena 1 com Alfa, né? Então, nós tocamos músicas 24 horas por dia e fazemos as inserções comerciais, que é o apoio cultural, que você sabe muito bem o que foi uma bela sacada que se descobriu aí, acho que foi na época da TV Cultura mesmo, quando começou a quebrar, inventaram o apoio cultural, porque senão ia para o vinagre, porque o Estado não estava dando conta de manter, né? Mas isso é uma outra história. Então, nós fazemos os apoios culturais, aqui eu cuido do departamento comercial, eu que trago os clientes e cuido dessa parte, faço as gravações também, algumas coisas a gente manda gravar fora, com vozes femininas e tal, boa parte da locução é feita por mim, e atendo o mercado publicitário também, quando me chamam, quando lembram de mim, quando me pedem, Renato, eu tenho um texto aqui, você grava? Claro que eu gravo, tem um pequeno estúdio em casa, 24 horas por dia, a gente está à disposição para quem queira que nós emprestemos a nossa voz. Mas me dedico demais ao direito. O Luiz Fernando, só me permite? Eu estou com o meu vadimécum de penal aberto aqui, vou até mostrar. Ó. Eu não paro de estudar. Todo dia, toda hora. Eu já terminei uma pós-graduação em Direito Penal, estou fazendo outra pós-graduação em Direito Civil, terminando essa, vou começar outra em Direito do Trabalho, já estou com a matrícula feita, que é para não correr o risco de não fazer.
não paro de estudar, estudo muito. Minha esposa também está fazendo a faculdade de Direito, está no 3º período. E assim, criando os filhos, tenho um casal de filhos maravilhosos. Eu fui pai mais tarde, eu tenho o João Renato com 11 anos, a Manuela com 7 anos. Estamos no Paraná há 11 para 12 anos, 11, 12 anos que nós estamos aqui. A família da minha esposa é aqui de Pitanga, e nós viemos para cá. Aqui o João Renato nasceu, a Manuela nasceu numa cidade vizinha aqui, Ivaiporã, e nós estamos aqui, graças a Deus, bem. Estou feliz aqui. Aqui eu me encontrei profissionalmente, de toda maneira, porque eu não precisei abandonar o rádio. Eu tenho a FM que eu cuido aqui, então eu continuo com os pés e com a voz dentro do rádio, continuo fazendo direito, que é uma paixão que eu tenho, e procurando ser útil, né, Luiz Fernando Maglioc? Eu digo que a gente não veio a passeio. Você tem que entender, descobrir tua vocação para ver se você faz algo que preste para a sociedade. Então, a gente vai tentando se melhorar a cada dia. Se não ajudar, pelo menos a gente pretende não atrapalhar, que já é grande coisa, porque hoje em dia tem muita gente atrapalhando, inclusive na nossa área. Você sabe bem, nós não vamos entrar em mérito aqui, mas o que tem de gente desinformando, o que tem de gente contando mentira em microfone, na televisão, que é pior, que é uma presença tremenda, e as fake news, infelizmente. Mas estamos aqui para falar de coisa boa, né? Não é de coisa ruim. Sim. Não, apenas tocamos num ponto da realidade que a gente não pode fugir. Se alguém precisar conversar com o Renato, se alguém quiser utilizar a voz dele numa vinheta, numa chamada, ou tiver um projeto, como é que encontra você, Renato? Olha, eu posso deixar meu telefone? Posso, né? Claro, sem dúvida. E eu tenho uma página no Facebook, Renato Zucca, locutor comercial. E se você clicar meu nome também, as pessoas clicarem meu nome, Renato Zucca ou Renato Zucauskas no Google, vai remeter também ali, remissivo para links, algumas coisas no YouTube. Não são muitas coisas, não, mas eu tenho algumas coisas, alguns portfólios gravados, algumas peças publicitárias que eu gravei, e estão ali à disposição, né? Que é uma forma das pessoas conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho, porque a gente nunca aparece a cara, aparece só a voz, né? Eu costumo brincar com as pessoas, eu falo, você repara esses comerciais que você vê na TV, no rádio, tem uma voz ali por detrás, viu? Tem gente falando ali, né? Porque muitas vezes o locutor passa despercebido e nem é valorizado, né? Porque eu brigo muito, entre aspas, quando as pessoas querem barganhar muito, né? Sobre a questão do cachê, que agora caiu demais, né? Antigamente você cobrava R$1.000, você cobrava R$1.000 por um cachê comercial, era normal. Hoje, tem gente vendendo aí off a R$5 na internet. Isso é brincadeira, né? Como diria o Datena, isso é uma brincadeira. Me ajuda, isso é uma brincadeira. Pô. Me ajuda aí. Pô. R$5, não paga nem a luz do cara, né? Mas, como sempre acontece em rádio, chega o deadline, a gente tem o sinal aqui vermelhinho que diz que já estamos no limite, e para não sermos cortados, eu vou agradecer as suas histórias. Eu aprendi muito, eu conhecia um pouco da sua vida, esbarramos muito proximamente, eu numa emissora, você noutra, mas eu não tinha a ideia dessa vasta gama de trabalhos que você fez. Obrigado pelo seu tempo. Sempre a gente avisa e relembra as pessoas que eles estão contando histórias porque eles ajudaram a fazer a história do rádio no Brasil. Zucca, muito prazer em revê-lo, em saber mais um pouco da sua vida, e a gente volta a conversar em breve, se Deus quiser. Um abraço grande. Até mais. Obrigado, abraço a todos. Muito obrigado. Este foi Renato Zucauskas, conhecido nas lides radiofônicas como Renato Zucca, que contou um pouco da sua história na série Vozes do Brasil. Eu agradeço a sua audiência, relembro que no nosso canal do YouTube, que está aí no rodapé, meu nome, é só chegar lá e você escolhe qual locutor, qual locutora, quem da mais bonita voz você quer conhecer um pouco melhor. Um grande abraço a todos, semana que vem a gente está de volta. Até lá.